Nós estamos de volta com o podcast Conecte Cidade, direto da feira Ceará Tech Summit, aqui no Centro de Eventos em Fortaleza. Claro, toda a inovação, tecnologia, novos negócios, startups, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Várias palestras, são mais ou menos 70 palestras, e a gente vai conversar, inclusive, com um deles, porque, como eu já disse, saem do palco principal, a gente puxa pelo amor, vem cá, vem conversar com a gente. E hoje nós vamos conversar com Cláudio Azevedo. Ele, com certeza, você nem deve ter ouvido falar, não sei, família, amigos, mas com certeza você já ou usou do serviço ou já ouviu falar do Zé Delivery. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. E você veio ao Ceará Tech Summit justamente para falar sobre esse case de sucesso. Como é que foi essa participação aqui no Ceará Tech Summit? Foi incrível, fui muito bem recebido aqui. Eu sempre sou muito bem recebido no Ceará, sempre sou muito bem recebido em Fortaleza. E ter vindo aqui nesse evento tão famoso e tão grande no Brasil pela primeira vez, falar de uma parte tão importante da minha história como profissional, não teve preço. E para uma cerejinha no bolo ainda, num evento que é do Sebrae, que é uma instituição que ajuda tanto as pessoas a aprenderem a inovar, a aprenderem a aplicar a tecnologia na prática, dar esses primeiros passos, que é muito do que eu falei na palestra hoje. Inclusive, o nome da palestra é Cases Delivery, como grandes corporações inovam, né? Esse serviço ele surgiu dentro da Ambev. Como foi todo esse trabalho, né? Porque a gente sempre acredita que a inovação vem de pequenos negócios, mas nesse caso, não. Com certeza. Eu cheguei na Ambev para trabalhar no Zé Delivery e a ideia já existia uma ideia da empresa de fazer uma entrega para os clientes de uma maneira diferente, diretamente para o consumidor e não via distribuidores, como por exemplo eram subdistribuidores ou como são os supermercados, mas a ideia ainda estava sendo trabalhada, testada, né? E eu cheguei justamente com a missão de liderar uma frente de marketing, de growth, que são áreas que demandam muito contato com o consumidor. Então foi um grande aprendizado para todos nós que tivemos lá durante esse período. Eu fiquei por quase 4 anos, foi um grande aprendizado, um grande MBA, e principalmente para entender que para a gente fazer inovação, a gente precisa de método, a gente precisa olhar ao redor, a gente precisa conversar com os consumidores, a gente precisa ter um problema para resolver. Eu acho que esse é um dos pontos que talvez Uhum. mais a gente tenha atenção quando a gente fala com empreendedores novos. Não é sobre você colocar uma ideia magnífica que você tem na cabeça, que você acha incrível na prática. É sobre você primeiro entender qual o problema que aquela sua ideia resolve, se os clientes que vão usar essa sua ideia, se eles querem usar essa ideia, se eles gostam dessa ideia. Ou seja, esse trabalho que é um trabalho mais de formiguinha, de... Estava até falando aqui um pouco antes, né, ali no final da palestra, que aquele velho bom papo com freguês que a gente falava antigamente, né, que era do meu avô, tanto que eu falei tanto do meu avô hoje na palestra, né? Então, bater o velho papo com o freguês, conversar com o seu cliente, saber o que ele gosta, o que ele não gosta, por que ele faz as coisas, tudo isso faz parte desse método de construção de produtos inovadores que a gente usou lá na Ambev, que eu uso hoje na Strikes Tech Community, que é a minha startup, Sim. e que a gente vê tantos empreendedores e empresas por aí usando também. O seu histórico vem muito dessa questão de inovação, né? Começou com a Docs lá no início, né? Eu queria que você falasse desse seu lado também, né? De inovador, de empreendedor. Na verdade, meu lado de inovação surgiu desde muito pequeno, né? Eu sempre fui uma pessoa empreendedora e aqui eu estou usando o verbo empreender como algo a mais do que construir negócios. Então, sobre construir coisas, tirar algo que não existe, que é só uma possibilidade, e construir, de fato, algo que gere valor para alguém. Então, eu comecei ainda muito novinho. O meu pai um dia me disse assim: olha, você não vai ter aumento de mesada. Se você quiser mais mesada, você precisa dar seu jeito aí. Eu falei: tá bom, beleza. Na época já estudava inglês, estudava espanhol, comecei a traduzir textos para as pessoas que moravam no condomínio que eu Com estava. quantos anos? Eu era muito novo, eu tinha acho que 12 anos, 13 anos, são minhas primeiras lembranças, assim. Meu pai me comprou uma impressora para eu poder imprimir coisas para o colégio. Eu comecei a imprimir coisas para os colegas do condomínio e consegui pegar um dinheirinho em cima disso, né, das impressões, das Xerox. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de criar, de construir coisas.
Depois eu tinha uma primeira startup minha que fracassou brutalmente. Eu comecei a empreender de verdade. A primeira startup eu tinha ali 21 anos, mas muito inocente ainda, muito idealista, Mas faz parte do processo. muito, e eu falo isso para todo mundo, faz muito parte do processo. Eu não venho de uma família de empreendedores, eu não venho de uma família de pessoas que trabalharam com inovação, então para mim foi muito difícil no início. E eu entendo as pessoas que hoje querem inovar e que de repente vêm de realidades em que a família não tem tradição disso, ou que você não tem um apoio no colégio sobre isso. Meu colégio não era um colégio para empreendedores, Uhum. era um colégio para formar pessoas que iam fazer concurso público, que iam trabalhar, iam ser CLT. Então, foi um caminho muito duro no início, assim, eu não posso dizer que foi ruim, como você disse, eu entendo que faz parte do processo, que foi tão importante para mim ter fracassado lá atrás, para eu ter concluído e dizer assim, eu não sei fazer isso. Sabe, baixar um pouquinho a bola? Assim, eu não Uhum. sei fazer isso. Então, eu preciso aprender a fazer. Então, bora aprender com quem sabe? Bora se cercar de pessoas boas, bora entrar em empresas boas, Tem para que a sempre um gente possa aprender. aprendizado. Sempre tem um aprendizado, né? Então, eu acho que o que eu trouxe para hoje, ao longo dessa minha carreira profissional, tendo hoje, né, sendo hoje fundador de uma empresa de inovação que está revolucionando o modelo de educação no Brasil, é justamente pensar como é que eu posso fazer isso diferente? Como é que eu posso fazer isso melhor? Né? E eu acho que o Zé Delivery é um pouco isso, né? A gente inventou uma maneira de as pessoas conseguirem ter a jornada de compra dela de cerveja revolucionada. Então você não precisa mais ir no mercado comprar cerveja. A gente leva a cerveja até você, barato, gelado e rápido, né? E quando foi que houve a percepção de que deu certo? Nossa, o Zé Delivery teve um time de fundadores que começou essa ideia antes de eu chegar lá. E eles já tinham essa percepção muito clara de que era um negócio que iria dar certo. Mas os números que existiam por trás desse negócio, para uma empresa tão grande quanto a Ambev, ainda não eram satisfatórios ao ponto da gente entender que realmente estava dando certo. E aí acho que a pergunta que eu te faço é, o que é dar certo? Né? Pois é. O que é dar certo? Eu não sei, viu? Eu não sei. Vamos deixar essa resposta aí para você que está em casa. O que é dar certo para você? Acho que tem muito também do pessoal, né? Da própria corporação, né? Da empresa. Sim, O que é dar certo é uma definição que cada um isso. deve ter individualmente. E no caso da Ambev, dar certo era atender bem os clientes, era que essa plataforma também fosse uma plataforma que desse algum tipo de retorno que a Ambev esperava. Então, quando eu cheguei lá, já existia essa fundação do aplicativo e eu cheguei para ser uma das lideranças que ia colaborar com o crescimento do aplicativo para um nível que a Ambev e o time ali que já estava antes de mim esperava. Então, a gente viu de fato que deu certo porque a Ambev esperava quando a gente começou a ter problemas com os supermercados, eu acho. Essa é a minha opinião. Para um bom problema, não um problema ruim, mas a gente começou a vender bastante cerveja e as pessoas começaram a mudar um pouco o hábito que elas tinham antes. Então, se o meu pai tinha um hábito de acordar todo domingo, pegar o carro e lavar, ir para o mercado, comprar cerveja, trazer, gelar, para depois fazer o churrasco, a gente começou a perceber que algumas pessoas começaram a mudar o hábito. Então, ao invés de ir lavar o carro e ir no mercado, ia lavar o carro, voltava, chegava em casa, pedia um delivery, pegava cerveja e você ia fazer o churrasco. Então, acho que nesse momento a gente entendeu que a gente tinha um bom negócio nas mãos, porque era um produto que realmente fazia as pessoas a mudar o que elas faziam antes. A assessoria aqui do Cláudio já está me avisando que já estouramos o tempo, porque ele tem outros compromissos. Então, eu queria agradecer, mas antes eu queria que você falasse com quem está em casa nos assistindo e também nos ouvindo sobre essa oportunidade aqui do Ceará Tech Summit, porque às vezes a pessoa tem uma ideia em casa, mas não sabe como colocar, e às vezes essa imersão dentro de um ambiente de tanta troca de experiências, de tantas palestras, contato com pessoas como você, né, com case de sucesso, ajuda, né, impulsiona. Então, eu Sim. queria que você desse um recado para esse público que está Ah, lá. eu acho que você já falou tudo, né? Como eu acabei de falar, quando eu entendi, quando eu era mais novo, que eu não sabia fazer aquilo, ao invés de ser teimoso e continuar fazendo uma coisa que eu já tinha visto que eu não sabia fazer, porque minha empresa foi à falência, eu me cerquei de pessoas boas. Eu busquei ir para ambientes e conviver com pessoas que sabiam mais do que eu sobre empreender, sobre construir um produto, sobre desenhar uma startup. E eu acredito que espaços como esse que a gente está aqui
que é o Ceará Summit, ele traz para a gente a possibilidade de que se você não tem nenhum amigo, se você não vem de uma família de empreendedores, se você não sabe por onde começar, se você não tem nenhuma referência, você pode vir para cá e você pode conhecer pessoas que estão com o mesmo sonho que você, conhecer pessoas que têm as mesmas dificuldades que você pode construir uma comunidade com essas pessoas que vai começar a se apoiar, né? Empreendedor precisa muito disso, né? Um dia é ruim, um dia é bom, um dia é ruim, um dia é bom. Então, uma rede de apoio para te apoiar nesse seu sonho e estando dentro de um espaço que ajuda muito pessoas a darem o primeiro passo, né? Como eu falei agora há pouco, o Sebrae é uma das referências no Brasil em fazer isso, tem um papel fundamental, né? Acho que aqui é zero falar coisas que não são verdades, porque de fato é o que o Sebrae faz, né? Pegar pela mão muita gente e dizer, olha, tem um método, tem um passo 1, 2 e 3, bora lá, vamos fazer junto. Então acho que eu diria isso, cerque de pessoas boas, não seja vaidoso, Isso é em importante. querer simplesmente implementar a sua ideia e converse sempre com o cliente, independentemente do seu tamanho. Muito obrigada. Conversamos aqui com Cláudio Azevedo, cofundador da Strides Tech Community e também palestrante, um dos palestrantes, inclusive, aqui do Ceará Tech Summit. A gente se despede por aqui do podcast Connect Cidade. Até já, tchauzinho! Tchau, pessoal!